Medicina de Ponta. Olá, telespectador. Estamos aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o colega Dr. Xavier Stamp. Ele é radiologista e vai nos falar um pouco sobre radiologia e quais os avanços que nós temos nesta área. Muitas pessoas pensam que o radiologista é um médico especializado em raio-x e não é bem assim. Não é verdade, Xavier? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Lafayette. É um prazer estar aqui no seu programa. A gente se conhece de muito tempo, acho que pelo menos uns 15, 20 anos, né? 20 anos, tranquilo. Onde a gente vem acompanhando pacientes em comuns através dos múltiplos métodos de imagem. Bom, Lafayette, a parte da radiologia realmente existiu uma pequena revolução nesses últimos 20 anos, né? Onde o perfil do próprio médico radiologista modificou bastante, né? Você sabe muito bem disso no dia a dia. Atualmente a radiologia não é só fazer raio-x convencional, como você mesmo disse. Exato. Utilizar às vezes o raio-x convencional com técnicas de contrastes para a gente tirar informações a mais, mas depois tem uma gama de equipamentos como a ultrassonografia, que faz parte do radiologista, que alguns até chamam de imaginologista, porque agem todas as imagens. Acho que seria o nome mais adequado até hoje em dia. Acho que é interessante guardar o nome do Röntgen, né? De quem inventor realmente do inventor do raio-x, né? Acho que talvez seja interessante isso, né? Depois nós temos tomógrafos, que também tiveram um salto de qualidade, né? Que também são através do raio-x, que são o radiologista que acompanha. Temos a ressonância magnética, cintilografia, métodos de cateterismo, assim por diante. Então o o perfil do radiologista agora é muito amplo. Nós vamos desde imagens simples até imagens bastante complexas, trabalhadas com reformatações, coisas que vamos poder ver, vamos ter a oportunidade de discutir aqui no seu programa. A ultrassonografia e o mapeamento, a cintilografia também entra dentro da especialidade de radiologia? Entram, na verdade. A ultrassonografia entra de uma forma completa e a cintilografia, ela faz parte, existe uma especialidade do médico nuclear, mas que está atendendo aqui no Brasil, por exemplo, no nosso grupo, os colegas de medicina nuclear trabalham constantemente com a gente no dia a dia. Eles fazem essa área no Hospital Irmão Oswaldo Cruz, né? Como é que vocês trabalham lá? Como é que funciona essa equipe de vocês? Então, a nossa equipe funciona assim. Nós temos, na verdade, uma ideia do radiologista, o radiologista que não se preocupa mais tanto com o método, equipamento que ele utiliza. Mas a nossa preocupação é a gente conseguir se aprofundar dentro das doenças, dentro dos sistemas de cada área, de cada paciente, né? Por exemplo, na área sua, como na área ortopédica, onde esse colega radiologista sabe aquilo que você precisa e ele conhece todos os métodos e vai dar suas informações. Então, o que é isso? Quer dizer, eu sou radiologista e faço a área de músculo elétrico. Por isso que eu tenho um contato bom com você, porque essa é a minha área, como eu tenho contato com os colegas da ortopedia, da reumatologia, e eu sei o que você precisa e eu sei se eu vou resolver com raio-x, com uma tomografia, com uma ultrassom, assim por diante. Então, na nossa equipe, nós temos, na verdade, radiologistas especializados por sistemas médicos. Músculo elétrico, medicina interna, que vai ver coração, tórax, pulmão, barriga. Os colegas que fazem a parte de ginecologia, são colegas que fazem mamografia, mas eles não fazem só mamografia, fazem ultrassom da mama, fazem ressonância magnética da mama. Eles estudam toda a parte ginecológica da mulher com todos os métodos de imagem. Os neuroradiologistas são fundamentais. São colegas, na verdade, que estudam a parte neurológica, a parte do sistema nervoso com todos os métodos. Isso é importante. Quer dizer, você tem especialistas, como a gente tem na ortopedia, o especialista em joelho, em quadril. A equipe é dividida em especialistas? A equipe é dividida em especialistas. Vocês são em quantos lá? Nós somos um grupo grande, somos um grupo de aproximadamente 40 radiologistas. Nossa. Você tem que lembrar, Rafael, que agora a radiologia não é mais como eu me formei, que eu pensei que era aquele sonho que ia chegar às 9 horas da manhã e ia sair às 3 da tarde, né? De uma forma tranquila, mas atualmente funcionam 24 horas, o hospital como o Hospital Irmão Oswaldo Cruz, ele está disponível com todos os métodos 24 horas, com médicos radiologistas de plantão naquele setor. Então, e além disso, é só num hospital desse tamanho que permite essa especialização, como eu estou te falando. Só num hospital desse que a gente pode ter colegas que fazem mais determinada área ou quase só aquela área específica. Perfeito. Num hospital menor, teria 1 ou 2 radiologistas e eles não conseguiriam fazer isso. E você sabe muito bem que antigamente a gente até brincava, falava que o radiologista era um colega que conseguia ver uma coluna melhor do que o otorrino, aquele que examinava o ouvido, e conseguia ver um ouvido melhor do que um ortopedista, não era isso? É verdade. Mas agora não dá, agora nós somos obrigados, na verdade, a
ajudar o colega especialista de cada área, como vocês. Que é muito importante esse contato, você me liga, tal. Às vezes, muitas vezes sugere, olha, precisaria de um exame a mais para poder identificar melhor a imagem. Isso é. Como que você adquire? Cada método tem, como que é adquirida a imagem? Se você pudesse explicar aqui para o nosso público. Eu acho que dá para a gente entender de uma forma simples, assim como o raio-x, que é o método mais antigo, inventado por Röntgen em 1895, ele tem uma característica que é uma radiação ionizante. Essa radiação ionizante é uma radiação que pode causar o mal, pode causar algumas complicações, desde que seja utilizado também de uma forma inadequada. Quer dizer, o raio-x médico não são radiações de alta voltagem que que deve preocupar a população no momento que deve ser realizado. Tanto que você sabe muito bem, acho que não tem sentido ninguém fazer um raio-x por conta própria, sem que o seu médico tenha entendido por que serve o raio-x. O raio-x é um exame secundário. Você, constantemente, quando você manda o paciente, fala, eu estou fazendo raio-x porque eu quero ver isso. Você já tem uma suspeita pelo seu quadro clínico. E esse raio-x é feito através de uma ampola que emite um raio-x. Esse raio-x ultrapassa o corpo do paciente e ele imprime um ecrã, que a gente fala, um filme, e dependendo de quanto que ele foi atenuado, quanto ele perdeu de força até chegar do outro lado, depois de passar as estruturas do corpo humano, ele vai ter imagens diferentes aqui nessa placa. É uma sombra, de certo modo. É uma sombra penetrante, quer dizer, ela ultrapassando. Acho que é uma ideia essa. É verdade. Agora, o interessante é que esse raio-x, quer dizer, ele evoluiu muito. Quer dizer, tem raio-x e raio-x, né? E a gente pode, atualmente, nós estamos digitalizando eles, né, trabalhando com digitalização de raio-x, para que a gente possa depois fazer mesurações ortopédicas, reformatações, coisas que nós vamos ver. Essa é a base do raio-x, mas é uma radiação ionizante. Ionizante, ou seja, ela é carcinogênica, né? Ela pode ser carcinogênica, ela não deve ser feita em pacientes graves seguramente até os 3. Lá no serviço, lá no Hospital Oswaldo Cruz, se chega uma moça lá, precisa fazer em idade fértil, é pedido um exame de raio-x. Nós já temos alertas, a entrada já tem alerta. Quando você entra no setor de radiologia, você já vai ver um painel. Atenção, se você estiver grávida, informe o técnico de raio-x. Quer dizer, nós colocamos alguns alertas em alguns determinados pontos, onde as mais atentas vão perceber, falei, opa, aconteceu alguma coisa, eu estou na área errada. E depois disso, nós temos um questionamento, uma ficha que é feita ao paciente, né? Onde são solicitados, na verdade, se ela está grávida ou não. Se houver dúvida. E naqueles exames que a gente usa uma carga um pouco maior, a gente até pergunta se ela tem um atraso menstrual, se pode eventualmente estar grávida, assim por diante, antes de realizar o exame. Isso é um alerta. Se tiver, aí cancela o exame. Se houver dúvida. Né? Não, se houver dúvida, cancela, a não ser que seja uma emergência, como você emergência, falou. Não tem como. Existe sempre a relação custo-benefício da coisa. Lógico. E a gente também toma um certo cuidado. A gente usa proteção de avental de chumbo em mulheres, proteção em gônadas, quando vai fazer um raio-x de outra determinada área. Usa colimadores específicos com que diminua muito a radiação fora daquele local. O colimador é para estreitar o É para estreitar e aquele raio, na verdade, ficar praticamente só lá e a gente ter pouco radiação secundária, que a gente chama, que é a radiação que depois que bate naquele objeto do paciente, né, ela emite para a sala toda. Então, se a gente tiver ele bem colimado e com uma técnica adequada, a gente consegue ter muito pouca radiação secundária. E essa preocupação é para o paciente e para todos nós que trabalhamos. Com tem certeza, técnicos, tem enfermeiras, né, que trabalham no setor. Né? Mas, tirando esse, que mais? As no ultrassom, a ultrassonografia já é um método não ionizante. A ultrassonografia, todos vocês de casa sabem, todo mundo que já teve um filho, que já teve alguém grávido na família, sabe que a ultrassonografia é feita em grávida, né, feita desde a fase inicial, serve até para o diagnóstico do início da gravidez, quando tem aquele saco gestacional pequenininho, né, e não tem nenhuma contraindicação, não é carcinogênico, não há problema nenhum. A ultrassonografia funciona como um sonar. Na verdade, é uma evolução da imagem do golfinho que faz no mar. O que a gente lança? A gente lança uma onda, essa onda reverbera nos tecidos e ela volta. E quando ela capta o retorno dessa onda, pelo tempo que ela veio, a gente consegue formatar uma imagem. É uma onda como acontece nos sonares, como acontece no golfinho, assim por diante. Tem algumas vantagens nas partes moles, tudo que é mole, músculo e coisa, a gente vê muito bem. Mas quando a gente tem que passar por uma estrutura sólida que não osso, a gente não vê o que está atrás disso. Gás também, então cada método tem sua vantagem e desvantagem. Certo. A tomografia já é um método que também utiliza o raio-x, é o mesmo raio-x, é uma ampola de raio-x, é um raio-x ionizante, só que acoplado, na verdade, a um computador que consegue reformatar imagens e criar, através de um algoritmo de imagens, um plano
axial, estudar o que está lá dentro. Então, na verdade, corte, né, um corte. O que acontece, aqui está objeto, aqui está ampola, aqui nós temos detectores. No raio-x seria isso. Pumba, passa aqui, fecha aqui o raio-x. Na tomografia, é isso rodando. E na hora que roda, eu tenho informações de um monte de somatórias de feixes que ficaram mais fracos no raio-x que passaram. E com isso, eu jogo um algoritmo matemático, que eu não vou explicar, porque eu também não conheço ele em detalhe, né? Onde a gente consegue entender cada pontinho daquele, que densidade tem. Aí a gente forma um plano, que é o que você falou, forma uma imagem axial. Essa é a tomografia. A ressonância magnética já é um método que não é ionizante, não tem contraindicações do ponto de vista de carcinogênico na gravidez, mas tem outras contraindicações. A ressonância magnética a gente coloca um paciente num enorme ímã, um ímã assim de 50, chega a 60 vezes um ímã de geladeirinha que vocês estão vendo, então tem que tomar cuidado quando coloca o paciente dentro daquele túnel. Na hora que ele entra dentro daquele túnel, ele tem o spin, o hidrogênio que está dentro do nosso corpo todo, fica todo alinhadinho de uma determinada forma. A gente joga uma onda de radiofrequência, a mesma onda de radiofrequência que as frequências moduladas. Certo. Tanto que nas nossas salas são todas protegidas com gaiolas para que a gente não tenha contaminação dessas ondas. E aí a gente, quando faz essa onda, joga essa onda com um determinado campo, a gente excita, a gente pega aquele spin de hidrogênio, que é uma coisinha, a gente joga uma energia nele e ele sai da posição dele, porque ele ganhou uma energia. Aí a gente solta aquela onda de novo, ele vai voltar para o campo do ímã, que é uma bússola magnética. E na hora que ele volta, ele solta uma energia. A gente capta essa energia que veio daquele spin, quer dizer, que veio daquele tecido, e a gente reconstrói a nossa imagem. E aí fazem imagens maravilhosas. Em todos os planos. Que nós vamos ver essas imagens e todos esses avanços da radiologia no próximo bloco. Porém, nós também vamos ver que existe a indicação precisa de cada exame, que a ressonância também não resolve todos os problemas, né, não é mesmo? Nós vamos começar mostrando um caso, que foi um caso muito interessante, foi um jogador da Seleção Brasileira de Handball, que veio encaminhado a mim pelo COB, pela Comissão Olímpica, para fazer uma cirurgia, uma artroscopia de quadril, que ele veio apenas com uma ressonância, né? E ele estava jogando em Portugal, no Brasil e Egito, e sentiu um estralo no quadril. E quando ele chegou no meu consultório, só tinha a ressonância. Eu falei, ué, cadê os outros exames? Não, só vieram com a ressonância. Na ressonância feita em outro local, veio uma extensa lesão do labrum, a lesão do menisco do quadril. E aí, né, Xavier, vamos comentar isso aqui. Você tem aqui uma imagem de ressonância. O que você vê aqui nessa... O que você consegue ver nessa imagem de ressonância? Que não foi feito lá no seu serviço, mas... Esse caso é bem interessante, mostra aquilo que essa interação que a gente precisa, né, entre os especialistas, né? A gente tem uma imagem aqui onde a gente via numa artrorressonância magnética uma entrada, um pouco de contraste e via, na verdade, uma fissura aqui, uma solução de continuidade, uma fratura, que pode-se dizer, junto à borda do acetábulo. A dúvida, quando foi colocada, é que seria uma lesão do labrum. Exato. E a ressonância magnética, às vezes, na periferia do osso, ela não define muito bem a diferença da fibrocartilagem, que é o menisco que você está falando, da fratura. Tanto que quando nós olhamos isso aqui, falamos, puxa, vamos dar uma olhada com outro método para, eventualmente, se a gente está diante do que está acontecendo. Aqui é uma imagem um pouco mais baixa, que a gente via a mesma estrutura. O interessante é aquilo que o Laje comentou, né? Essa imagem nos surpreendeu, na verdade, a gente via que existia alguma coisa de errado, mas não era muito bem identificada pela artrorressonância magnética, e através de um raio-x convencional, simples, observamos aqui que existia, na verdade, uma fratura marginal nessa tábua, assim como se chama, uma fratura marginal. Aqui está a cabeça do fêmur, né? Então... aqui está a cabeça do fêmur, a articulação, e aqui a gente vê a linha dessa área, dessa fratura. E que depois que a gente fez a tomografia, a gente mostrou muito bem que é na região posterior do acetábulo, né? E que com reconstruções tridimensionais, após a aquisição da tomografia, a gente vê bem esse fragmento. Eu acho que você que poderia dizer alguma coisa, se essa imagem te ajudou na sua conduta. Demais, totalmente, porque se fosse fazer uma artroscopia de quadril, se você tem que tracionar o quadril, esse pedaço de osso ia sair de lá. Ia deslocar mais ainda a fratura. E na realidade nós tivemos de fazer a cirurgia desse paciente aberto, teve de colocar 2 parafusos. Quer dizer, houve uma inversão de valores. Começou-se por um exame extremamente sofisticado, que é a ressonância magnética, e esqueceu de pedir o raio-x. E é muito comum, hoje eu vejo no consultório, o paciente já chega com uma ressonância de joelho, fala, e cadê o raio-x? Não fiz. Né? Então, está tendo alguma inversão, mas... Eu acho que essa definição, na verdade, dos métodos de imagem que deve ser feito, é um bate-bola entre
nós especialistas, entre o radiologista e o ortopedista, no caso do músculo esquelético, entre as sociedades, porque a gente percebe, na verdade, que a população tem uma tendência a valorizar um método que é mais dito, vamos dizer, de ponta, mais sofisticado, mas esse método ele tem a sua função no ponto certo, você sabe muito bem. E às vezes algum raio-x simples, bem realizado e bem evidenciado, sai mais em conta para a população e ajuda aí o suficiente. Agora, Xavier, nós estamos aqui, depois desse caso que nós vimos, esse equipamento novo que vocês adquiriram, tomografia com múltiplos detectores, que você chama de multislice, né? Várias fatias. Isso. Esse é o que há de ponta atualmente em São Paulo, aí no Brasil? Não, aquele ponto no mundo. Esse equipamento foi colocado esse ano aqui no hospital. Quer dizer, existem poucos serviços no mundo, um número relativamente pequeno de equipamentos desse, né? É um tomógrafo computadorizado como os outros, mas ele tem uma capacidade de geração de imagem, de qualidade de imagem enorme, né? Se vocês observarem assim, o que era uma tomografia computadorizada em 1975 e o que é agora em 2004, acho que qualquer telespectador consegue ver a diferença de que se viu o cérebro antes e que se vê agora, né? As modificações são enormes, né? E o que acontece, na verdade, é que esses equipamentos, tomógrafos helicoidais multislice ou multidetectores, como são chamados esses dois nomes, eles têm como característica de fazer aquisições helicoidais, que já eram de tomógrafos de 4, 5 anos atrás, para fazer uma série muito grande de espiras ao mesmo tempo. Com isso, a gente tem uma quantidade de informações enorme quantidade de informações. E a gente pode até utilizar isso não só para ver a imagem morfológica, mas para ver também estudos de comportamento de passagem de contraste que a gente coloca na veia dentro dos tecidos. Aqui um exemplo muito bom, sabe? É um exemplo, na verdade, de um paciente que veio com uma alteração neurológica, uma suspeita de um derrame, uma suspeita de um infarto cerebral. Quando a boca entorta, aquelas coisas. A boca entorta, o braço fica fraco, sente uma fraqueza. Esse paciente veio rápido ao hospital, na primeira hora que aconteceu isso. A gente faz uma tomografia, como vocês estão vendo aqui na parte de cima, né? E a gente não vê absolutamente nada de importante, é uma tomografia normal, mesmo para um bom neuroradiologista. Aí fazemos um estudo perfusional, e que são analisados aqui embaixo, onde a gente injeta um contraste através de uma bomba injetora, faz série de cortes naquele momento e observa que aquela área que está sofrendo, que não está passando o sangue, quer dizer, não está passando o oxigênio que é vital para o tecido, se encontra nessa topografia. Quer dizer, aqui nós temos sangue... Aqui é normal, aqui é distribuição normal. Aqui entupiu alguma artéria aí. Esse que é o AVC, né? O acidente vascular cerebral. E nessa fase aqui, a gente sabe que a gente pode ter uma área reversível disso. Aí a gente tem que começar a pensar em correr o tratamento com trombólise, com solventes de coágulos dentro das artérias. De imediato, quer dizer, você tem como às vezes reverter um AVC por um diagnóstico rápido. Seguramente, tem como reverter. Se uma pessoa às 3 horas da manhã em casa lá, está assistindo televisão e entortou a boca, ela deve ir direto para o hospital. Direto para o hospital, ela vai chegar no hospital e tem Mas mesmo de madrugada tem gente para fazer um exame desse? 24 horas. Perfeito. E são duas coisas. Uma, a gente consegue, na verdade, reverter às vezes uma fase grande, uma parte enorme, e a outra também é limitar essa lesão. Antigamente o AVC a gente deixava numa cama deitado e esperava uma semana para ver o que sobrava de sequela. Agora não. Acabou essa brincadeira. Perfeito. Então esse tomógrafo pode servir. Outra coisa que o tomógrafo serve também, que avançou muito por ele ser rápido, na parte cardíaca. Na parte cardíaca a gente faz agora as imagens, a gente adquire as imagens e é na parte... Isso é um eletrocardiograma. É um eletrocardiograma. E dentro do eletrocardiograma, a gente usa a parte que o coração está parado para a gente fazer a utilização da imagem nessa reformatação. E com isso a gente consegue, na verdade, estudos arteriais de coronária, como vocês estão vendo aqui, sem a necessidade do cateterismo, colocando um contraste não invasivo. Não invasivo, é colocado uma via periférica. Então, para os ramos principais, a gente consegue ver bem. É verdade que ainda os ramos periféricos tem que ser feito o cateterismo para ser diagnosticado. O cateterismo ele injeta um contraste. Ele injeta o contraste através do catéter que vai até lá. Sei, então, é um exame invasivo. É um exame mais invasivo. Então, esse exame aqui para acompanhamento de ponte safena, acompanhamento de coisa, é muito bom. Perfeito. Realmente melhorou bastante, né? A gente tem também dentro, isso aqui é um chart só para vocês lembrarem a diferença, em 72, uma resolução muito baixa, uma matriz, tamanho de pixel, bem pequenininho, agora nós passamos para 512. Demorávamos praticamente 4 minutos, 8 segundos,
para fazer só 8 graus de rotação, 6 horas para a gente ver uma imagem, Lafayette. Sabe o que era isso? Atualmente a gente faz 200 imagens em menos de um segundo. Um terço de segundo. Um terço de segundo. Então, que loucura. Mudou tudo. Com isso a gente consegue fazer uma criança que nem essa, de 6 meses, que tinha uma perfuração no intestino, sem anestesia, sem nada. Ele consegue o diagnóstico. Né? A gente consegue fazer reconstruções. Dá uma olhada nesses vasos, que maravilha. Ele consegue ver uma artéria, uma aorta, que é a grande artéria do corpo humano, entupida. Né? A gente consegue fazer um caso dramático de um aneurisma rompendo, vendo o extravasamento do sangue. Isso tudo sem ser invasivo. Né? Então, na verdade, assim, esses métodos de imagens, a tomografia multislice, é para o paciente de emergência, é para o paciente de urgência e também para estadiamento de tumores e de outras áreas. As indicações são muito grandes. Na sua área, passando assim, sei que você tem vontade de ver o que a gente pode fazer num tornozelo ou em qualquer outra articulação, onde a gente faz reconstruções multiplanares em todos os planos. Eu te forneço a imagem como você quer vê-la para saber onde você vai fazer sua cicatriz, onde você vai colocar o seu parafuso e assim por diante para você fazer a aquisição desse paciente. Se eu for para aquisições de face, eu também consigo reconstruir na forma e na posição que eu quero. Não há problema. Na coluna, então, é uma brincadeira. Eu vejo agora isso em coronal, vejo isso em sagital, janelas diferentes e posso, inclusive, também fazer a reconstrução em todos os planos dos discos, o que me ajuda muito. Perfeito. Nesses pacientes com escoliose, não é? A gente tinha uma dificuldade muito grande em análise dessas escolioses. Agora a gente consegue fazer as reconstruções no plano da escoliose para a gente ver como é que está o canal da medula. No ângulo certinho, para você pegar bem o meio do disco. Em todos os planos. E aí você consegue ver se há compressão de medula ou não. Se há compressão de medula ou não. Posso usar esse software para reconstruções e endireitar a minha coluna, para você entender a minha coluna. É bom fazer isso. Você vê que a gente virtualmente você pode fazer qualquer coisa. Tá certo. Me diga uma coisa, essa evolução que você está vendo, você é formado em 1981, lá na Faculdade de Medicina da USP. Isso. A gente conhece há muito tempo, época de residência. O que você não previa, não sei se você já previa, como o Júlio Verne previa tamanha evolução, mas o que você prevê da radiologia no futuro, para daqui 20 anos? Onde que nós vamos chegar aí? Né? Olha, eu não poderia dizer se eu vou acertar ou não, mas o que eu imaginaria é que as imagens morfológicas, como vocês estão vendo aqui, a gente já está muito avançado. Quer dizer, a gente vê melhor que vocês veem na cirurgia. A gente enxerga sem sangue, não tem nada que atrapalhe a gente, que não atrapalhe uma cirurgia para vocês verem. A gente vê muito bem. O que vão ser são as imagens funcionais, a dinâmica, o joelho andando, a perna andando, a coluna fletindo, imagens dinâmicas. E depois também alguns marcadores que vão nos dizer que tipo de tecido que é aquele. Então é um tumor, puxa, eu sei pelo tipo de hidrogênio, pela quantidade de coisa, eu vou conseguir... Sem uma biópsia. Sem uma biópsia. Eu vou ter provavelmente... Isso vai ser fantástico. Eu vou ter as biópsias, a histoquímica do tecido através da imagem. Um reagente, você sabe que aquele reagente serve para um adenocarcinoma, o outro para um sarcoma, outro... Ou talvez no futuro até sem reagente, talvez até só para espectroscopia de distância ou outros métodos que venham a acontecer. Talvez até só com aquisições externas ao corpo. Aquilo que a gente vê na jornada de esteira, né? Lembra aquela... E nós vamos estar aí para ver, né? Se Deus quiser, né, Xavier? Seguramente, acompanhando. Somos jovens, garotões, aí estamos... Obrigado, você está de parabéns. Você que é o responsável pelo setor de radiologia lá do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Você está de parabéns e espero que você volte aí em breve, daqui 1 ano, 2 anos. Vamos ver o que há de novo. Mas é isso aí. Você querendo manter-se atualizado... Entra no site do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é www.haoc.com.br. Tá aí, inclusive mande suas sugestões para nós também, para novos temas que nós venhamos falar no futuro. Tá bom? Muito obrigado, Xavier. Muito obrigado. Valeu. Medicina de ponta.